que Ele vive, eu posso crer. Lição número 2, o propósito dos dons espirituais. Tópico 3.1, os dons na igreja. Já aprendemos muitas coisas importantes nos vídeos anteriores, vídeos que nos traz amadurecimento espiritual da parte de Deus, e sendo o mais breve possível, mas não deixando de lado os detalhes fundamentais de cada ponto, falando agora sobre os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, o capítulo 12 e o capítulo 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado, conforme diz Thomas Over, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, coopera para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. 1 Coríntios 13. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons que edifica o corpo de Cristo só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossa vida. É interessante notarmos que os dons na igreja são essencial para a edificação de todos aqueles que ali congregam. É muito importante a gente perceber que os dons na igreja de Deus, de Cristo Jesus, a gente já estudou, ela é essencial. Paulo se dedica a falar aos Coríntios sobre os dons, e fala-se no capítulo 12 e 14 sobre a respeito do uso dos dons na igreja. Paulo teve minúcias, trouxe toda uma eclesiologia para o coração da igreja. O apóstolo Paulo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Então Paulo, apesar de toda a sua polpa, de todo o seu conhecimento e estrutura espiritual, ele exalta o amor com primazia. Do que adianta você falar em línguas e não ter amor pelo seu próximo? Do que adianta você profetizar, mas não amar o próximo? Do que adianta você curar e não amar o próximo? Do que adianta você libertar, expulsar demônios e não houver amor? Paulo exalta o amor com muita exaltidão na primeira epístola de Coríntios, capítulo de número 13. Parafraseando Paulo em Efésios 4,18, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O corpo de Cristo, ele é edificado, ele só pode ser trabalhado de maneira excelente se cada um naquele espaço que ali está houver amor em seus corações. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. A primícia da necessidade, da função dos dons espirituais é edificar o corpo de Cristo, é edificar a noiva,
A igreja ela é edificada através dos dons, edificado pelo Espírito Santo. Então, o amor é essencial para os dons espirituais alcançarem o seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Quando o crente em Cristo Jesus, ele tem amor pelo que ele faz, nada se torna dificultoso e todo o corpo da igreja é edificado. Mas muito tenta fugir dessa eclesiologia, desse princípio. Nós não podemos colocar o amor dentro do coração das pessoas. O amor de Deus é produzido, é frutos do Espírito Santo de Deus. Sem o amor de Deus nos tornamos egoístas. Sem o amor de Deus a gente pensa assim: Deus me deu dons, eu sou salvo, Deus me concedeu porque eu sou melhor do que Joãozinho. Um espírito de egocentrismo. Porém, isto é uma visão de imaturidade. Deus nos deu o Espírito Santo por amor, para um propósito: edificar a igreja. E não é edificar a igreja de qualquer maneira. É edificar a igreja com um sentimento de primazia, que é o amor. Paulo, quando ele estava ensinando a respeito dos dons, ele exalta o amor. É notável a gente perceber que qualquer coisa que a gente faz sem o amor não sai com excelência. Quando não se ama, a gente mesmo cria barreira, a gente mesmo cria obstáculo, porque o sentimento principal, que é o amor, não anela na nossa alma. Então Paulo está nos ensinando que qualquer dom que nós exercemos no corpo de Cristo, quer pregar, quer louvar, quer servir, quer falar em línguas, quer profetizar, quer curar enfermos, qualquer dom, se não houver o amor, é apenas obras mortas. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. A igreja, o corpo de Cristo aqui na terra, só pode ser edificado se o amor de Deus estiver sobre as nossas vidas. O meu ministério, o seu ministério, só seguirás com excelência se houver o amor de Deus. A obra de Deus só vai ser cumprida se houver o amor de Deus. Então, os dons na igreja, sem o amor, é inútil. E a palavra de Deus traz em 1 Coríntios, capítulo 13, se você ler aí na sua casa, vai perceber que os dons têm que ser trabalhados com um sentimento de amor. E ninguém cumpre a obra de Deus se não houver o amor vindo da parte de Deus. Primeiro, Deus nos ensina que Ele nos amou, nos concede o seu dom por bondade e misericórdia, e esses dons eu vou usar para edificar aos meus irmãos da igreja de Cristo, da noiva. Os meus dons vão ser usados para a obra de Deus, e nenhuma obra de Deus aqui na terra vai ser realizada se não houver o amor de Deus. Neste ponto desta lição, a parte principal é Paulo exaltando o amor.
porque os irmãos de Corinto estavam praticando os dons de qualquer maneira. E Paulo veio ensinar que os dons têm que ser executados com amor. E sem a vontade de Deus, sem o amor de Deus nas nossas vidas, a nossa obra não vai ser executada com amor. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, para a glória de Deus.